a gente vai começar a falar aqui sobre demonstrações obrigatórias e balanço financeiro nessa aula. Bom, eu vou te explicar o que é o balanço financeiro, quais são as demonstrações obrigatórias, o que são essas demonstrações, e antes da gente começar a falar do balanço financeiro, que é uma demonstração específica, eu vou vir aqui com você e a gente vai analisar quais são as demonstrações obrigatórias, de acordo com a Lei 4.320, de acordo com o Manual de Contabilidade e de acordo com a NBC-T 16.6. Antes, o que é uma demonstração, né, contábil? Vejam, qual é o processo passo a passo? Ocorre um ato ou um fato contábil, precisa ser registrado esses atos e esses fatos lá nos sistemas contábeis. E aí a gente tem vários subsistemas. Mas ocorreu um ato ou um fato, e esse ato ou fato será registrado em um sistema. Todos os atos e fatos que ocorrem em um exercício, em um período, serão registrados no sistema. Ao final aí desse exercício financeiro ou do período de um mês, como a empresa for elaborar aí, de acordo com o exercício financeiro é obrigatória a elaboração, mas normalmente as empresas, as entidades elaboram ao final de cada mês até para ter o controle das informações contábeis. Enfim, chegou lá no final de um exercício, ela vai pegar todas essas informações que foram registradas no sistema de informação contábil e vai elaborar uma demonstração contábil. Por que ela elabora uma demonstração contábil? E por que nós temos tantas demonstrações? A demonstração contábil, ela vai cumprir com a finalidade da contabilidade. A finalidade da contabilidade, o objetivo da contabilidade é sempre fornecer informação. Para que a entidade consiga fornecer informação para os usuários de uma maneira que vá satisfazer as necessidades desses usuários, ela precisa elaborar essas informações cumprindo algumas características aí. Então, ela vai ter que elaborar informações contábeis, demonstrações contábeis que estejam relacionadas ao orçamento, demonstrações que estejam relacionadas ao patrimônio da entidade, uma demonstração que vai trazer o resultado financeiro, outra que vai trazer a movimentação de disponibilidades de caixa, outra demonstração que vai trazer as variações que ocorrem dentro do patrimônio líquido de uma entidade. Então, nós temos aí várias demonstrações contábeis. Cada demonstração contábil tem uma finalidade específica, sempre com aquela finalidade geral, vamos dizer assim, que é a finalidade de fornecer informação. Sempre tentando fornecer informação, mas cada demonstração contábil vai fornecer uma informação específica, ok? Então, elas são elaboradas com base nos registros contábeis, nas contabilizações que são feitas no decorrer do exercício. E aí, para saber quais são as demonstrações que devem ser elaboradas na contabilidade pública, aí você tem que ficar atento e é importante você conhecer as demonstrações de acordo com a lei, de acordo com o manual e de acordo com a norma. Existem questões de concurso explorando esse tipo de conhecimento do aluno. As informações, o artigo da lei, os pontos aí da resolução e do manual estão aí descritos no seu material que você tem aí em mãos, então é importante que você dê uma lida. O que eu vou fazer aqui no quadro é trazer essas informações que estão no seu material de uma maneira aqui mais direta. A Lei 4.320, quais são as demonstrações que a Lei 4.320 determina que são obrigatórias, que devem ser elaboradas? Ela vai dizer que a entidade precisa elaborar o balanço orçamentário, precisa elaborar o balanço patrimonial, o balanço financeiro e a demonstração das variações patrimoniais. Então, essas são as demonstrações obrigatórias de acordo com a Lei 4.320. Aí nós temos uma outra listagem que consta lá no Manual de Contabilidade Pública. Vem aqui comigo. Esse Manual de Contabilidade Pública, Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, ele vai trazer uma listagem diferente da lei. Ele vai dizer que é obrigatório, que a empresa precisa elaborar balanço orçamentário, balanço patrimonial, balanço financeiro, demonstração das variações patrimoniais, até aqui exatamente igual à lei, mas aí ele vem e adiciona, vai dizer que você precisa elaborar demonstração dos fluxos de caixa e demonstração das mutações do patrimônio líquido. Isso de acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público.
Nós ainda temos um terceiro ponto de vista, vamos chamar dessa forma, que são as normas brasileiras de contabilidade. Vai trazer aí quais são as demonstrações obrigatórias pela norma. Vai dizer que a entidade precisa elaborar balanço orçamentário, balanço patrimonial, balanço financeiro, demonstração das variações patrimoniais, até aqui tudo igual, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, e ela vai trazer um último ponto que não consta nem no manual, nem na lei, que são as notas explicativas. Vai dizer que precisa elaborar nota explicativa e considera aí na listagem das demonstrações obrigatórias. Então, veja. De acordo com a lei, o que nós temos de diferente? O Manual de Contabilidade vai trazer a DFC e a DMPL que não constam na Lei 4.320. Já é diferente. A norma brasileira de contabilidade, além de trazer a DFC e a DMPL, que não constam lá na Lei 4.320, vai trazer aí as notas explicativas que não está descrito nem no manual, nem na lei. Entenda o seguinte, isso é importante você conseguir entender. Todos esses itens aqui são considerados demonstrações contábeis. Nota explicativa não é demonstração. O que é uma nota explicativa? Embora faça parte da lista de demonstrações contábeis, de acordo com a NBC, não é considerada uma demonstração contábil. Nota explicativa é uma informação adicional que vai acompanhar as demonstrações contábeis. Então, nós teremos notas explicativas que vão trazer detalhes sobre o balanço orçamentário, vai trazer alguns detalhes também sobre o balanço patrimonial, sobre a demonstração das variações patrimoniais. O que eu posso te dizer é que, de forma geral, a nota explicativa vai trazer detalhes das demonstrações contábeis. Vai trazer quadros explicativos, bases de cálculo de algumas informações. Ela traz informações que vão auxiliar ao fornecimento de informações, vai auxiliar a contabilidade a cumprir a sua finalidade. Então, ele ajuda a contabilidade a conseguir cumprir com a sua intenção, que é fornecer informação. Ele vai auxiliar o usuário. Por quê? Porque ele traz informações adicionais que ajudam a compreender as demonstrações contábeis. Então, ele traz informações que explicam alguns itens que compõem aqui a demonstração, que fazem parte dessa demonstração, sempre com a intenção de fornecer uma informação adicional, certo? Eu estou falando isso pelo seguinte, isso aqui já foi cobrado em questão de prova também, falando lá das demonstrações obrigatórias de acordo com as normas, e aí ele vem lá no final e cita que nota explicativa faz parte da listagem, mas não é considerada uma demonstração, e realmente está correto, você precisa compreender, saber que faz parte da lista, mas não é uma demonstração adicional. Ele vai trazer informações aí sobre as demonstrações. Ok? Tanto que na aula de hoje a gente vai falar de balanço financeiro e a gente vai explicar, vai ver aqui o balanço financeiro de acordo com as informações técnicas e nós vamos ver também qual é a informação que deve ser descrita em nota explicativa, certo? Então, todas essas demonstrações aqui são obrigatórias e nessa aula nós começamos falando do balanço financeiro. Qual é a função, qual a característica, qual é a estrutura do balanço financeiro, como nós alcançamos o resultado financeiro e um ponto importante que gera dúvida aí muitas vezes em vocês quando estão estudando as demonstrações é a diferença do balanço financeiro para a demonstração dos fluxos de caixa, porque ele tem um conceito muito parecido. Então agora nós vamos iniciar o estudo do balanço financeiro. O que é então esse balanço? Balanço financeiro, ele vai trazer as receitas orçamentárias e as despesas também orçamentárias e vai trazer os ingressos extra-orçamentários e os dispêndios extra-orçamentários. Ele não tem como foco trazer só o que faz parte do orçamento, ele também traz aquilo que não está descrito no orçamento, mas que tenha uma variação, uma relação com caixa.
Por quê? Porque no balanço financeiro nós vamos identificar o resultado financeiro da entidade. E aí o resultado financeiro que nós identificamos no balanço financeiro, ele não é como superávit ou déficit, que é possível que você confunda e ache que esse resultado que nós vamos encontrar aqui no balanço financeiro é um resultado positivo sendo um superávit e negativo como um déficit, mas não. O resultado financeiro, ele é um indicador de desempenho da entidade. Ele vai identificar se essa entidade está com uma quantidade de receitas ou de recebimentos aí muito superior aos pagamentos, às despesas. E aí você tem que lembrar que ele está falando de forma geral, porque ele não está tratando simplesmente do enfoque orçamentário, do enfoque patrimonial. Nós não estamos trabalhando aqui com receitas e despesas orçamentárias ou extra-orçamentárias. Nós estamos tratando de forma geral. Então eu não estou limitando o balanço financeiro às receitas e despesas orçamentárias. Eu vou tratar todas as receitas e despesas que fazem parte daquela entidade, para poder chegar em um indicador financeiro que vai ser esse resultado financeiro, ok? Tanto que, como eu te disse no início, está aí até descrito no teu material como está na norma, no manual, vai fazer parte desse balanço financeiro receita orçamentária, extra-orçamentária, gastos extra-orçamentários, tudo aquilo que tiver relação com o caixa vai fazer parte desse balanço financeiro. E qual a diferença entre balanço financeiro e demonstração dos fluxos de caixa? Você pode estar pensando, tá, mas se esse balanço financeiro vai trazer o resultado financeiro, vai trazer aí, tem relação com o caixa da entidade, qual a diferença que ele tem com a demonstração dos fluxos de caixa, que também vai trazer a movimentação de caixa da entidade? A diferença está justamente na intenção. A demonstração dos fluxos de caixa, ela vai trazer realmente a movimentação que ocorre nas disponibilidades da entidade. E essa demonstração do fluxo de caixa, ela é utilizada pela entidade como uma maneira de identificar os recursos que estão sendo gerados, quem gera esse recurso, se são as atividades operacionais, se são as atividades financeiras, se são as atividades de financiamento. Então, a gente vai conseguir identificar como eu estou gerando esse recurso de caixa e como eu estou gastando. Ele tem um ponto de vista, uma análise diferente, ok? E os conceitos são diferentes também, por isso é importante você identificar que aqui a gente está falando de receita e despesa orçamentária e extra-orçamentária. Aqui a gente nem chega a entrar nesse detalhe de receitas orçamentárias ou não, porque o que nós precisamos saber é o que tem impacto no caixa ou não, ok? Bom, e como nós calculamos o resultado financeiro pelo balanço financeiro? Aí eu peço que você dê uma olhadinha no teu material, veja aqui comigo que nós temos duas maneiras de calcular esse resultado financeiro. Nós temos ali o modo 1 e o modo 2 de cálculo do resultado financeiro do exercício. Então nós temos duas maneiras de chegar nesse resultado financeiro. A primeira forma de chegar nesse resultado financeiro é identificando o saldo em espécie para o exercício financeiro seguinte e deduzindo o saldo em espécie do exercício financeiro anterior. Então, nós vamos trabalhar diretamente com um saldo em espécie para conseguir identificar esse resultado financeiro do exercício. A segunda forma de você conseguir identificar o resultado financeiro é partindo das receitas orçamentárias e trazendo todas aquelas informações que geraram uma movimentação. Então, nós vamos adicionar transferências financeiras que foram recebidas, eu vou adicionar recebimentos extra-orçamentários, e aí eu vou deduzir despesas orçamentárias, as transferências que foram concedidas e os pagamentos orçamentários. Eu vou chegar num resultado financeiro líquido desse exercício, fazendo a diferença entre o que eu arrecado e o que eu gasto. Então, você tem aí no teu material esses dois modelos, são os modelos que estão descritos no manual de contabilidade, e eu trouxe essa informação aqui para o quadro, veja aqui, ó, o resultado financeiro às vezes você olha aquele quadro e fala, como é que eu vou identificar, como que eu vou calcular na prova? Tá aqui, ó, de forma reduzida, como fórmula, né? Você tem que lembrar, então, que o resultado financeiro você identifica de duas maneiras, ou deduzindo do saldo final o saldo inicial, exatamente como está no modo 1, ou partindo aqui das receitas orçamentárias, das transferências recebidas e somando aqui as receitas extra-orçamentárias, deduzindo desse valor
despesa orçamentária, transferência concedida e pagamento extra-orçamentário. São as duas formas de você identificar esse resultado financeiro. Essas duas formas estão no seu material em formato de quadro, é o quadro que está lá no teu manual de contabilidade. E aí, esse resultado financeiro ele pode ser positivo ou negativo. O fato dele estar negativo não significa que seja ruim para essa entidade. Pode simplesmente identificar variações aí no endividamento. Então, tem várias situações que devem ser analisadas. Normalmente, o balanço financeiro ele é analisado em conjunto com o balanço patrimonial para que seja possível uma visão ampla, uma visão geral de tudo o que está acontecendo com aquela entidade. Ok? Nós temos ainda que dar uma olhadinha na estrutura do balanço financeiro. A estrutura do balanço financeiro está aí no seu material também. Nós temos a estrutura de acordo com o manual de contabilidade. Veja ali comigo então a estrutura. E aí no teu material você tem a estrutura do balanço financeiro de acordo com a Lei 4.320 e tem também a estrutura do balanço de acordo com o manual de contabilidade. Veja que eles são diferentes. A estrutura do manual é um pouco mais completa, então acho mais interessante, inclusive, que você analise de acordo com o manual, justamente por ser mais completo e conseguir identificar de uma forma mais tranquila. O que ele vai fazer aqui, essa estrutura da demonstração, de acordo com o manual ou mesmo de acordo com a lei? Ele vai partir ali das receitas orçamentárias, exatamente como nós vimos agora no quadro. Ele parte das receitas orçamentárias, mas ele vai descrever quais são as receitas orçamentárias. Ele vai trazer essa variação de exercício atual para o exercício anterior, para que seja possível também você identificar esse resultado financeiro. Aí ele vai descrever cada uma dessas composições do nosso balanço financeiro, para que você consiga chegar no resultado financeiro do exercício. Todas as demonstrações contábeis têm a intenção, têm a finalidade de fornecer informação. Essa daqui não é diferente, essa informação vai ser fornecida então para que seja possível analisar em conjunto com o balanço qual é o resultado e o impacto financeiro para a demonstração contábil e para a entidade. Então essa é a composição aí do balanço financeiro. E agora, só para a gente fechar, vou te falar aqui de nota explicativa. O que deve constar em nota explicativa do balanço financeiro? Bom, informações sobre retenções, se elas existirem, devem estar descritas em nota explicativa. Esse resultado financeiro, ele também vem líquido de deduções, então essas deduções devem ser demonstradas em um quadro anexo à demonstração ou na própria nota explicativa, informando quais são as deduções que ocorreram e que impactaram esse resultado financeiro, certo? Lembrando que nota explicativa é uma informação adicional que vai auxiliar a compreender alguns detalhes da demonstração, ok? Bom, nós falamos então do balanço financeiro e eu disse para você que é importante, para a compreensão desse resultado financeiro, fazer uma análise conjunta com o balanço patrimonial. Então, nós vamos iniciar nessa aula também a análise do balanço patrimonial. Da mesma maneira como a gente viu aqui com o balanço financeiro, nós vamos ver a estrutura desse balanço patrimonial, qual a função que ele possui aí para a entidade, qual a estrutura que ele possui de acordo com a lei, de acordo com o manual, que também tem divergência. Então, vamos lá começar agora o estudo do balanço patrimonial. Eu falei para vocês que o balanço patrimonial é uma demonstração obrigatória, de acordo com a lei, de acordo com o manual, de acordo com as normas de contabilidade, é considerado uma demonstração obrigatória. Ele é uma demonstração muito importante, não que as demais não sejam, também são, mas o balanço obrigatório, ele traz a estrutura do patrimônio da entidade. O balanço patrimonial demonstra o patrimônio dessa entidade. E aí você tem que saber que esse patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações que essa entidade possui. O balanço patrimonial, ele vai trazer as informações de forma qualitativa e quantitativa. O que significa isso? Isso é uma característica do próprio balanço patrimonial. Ele vai trazer as variações que ocorrem nas contas contábeis corretas. Então, a gente vai fazer o registro dessas variações refletindo a movimentação na conta contábil correta e também vai refletir essa variação com o valor adequado. Então, o registro contábil deve ser feito na conta correta e com o valor correto. Isso é respeitar os aspectos qualitativos e quantitativos da informação. Em que sentido aí? Porque você pode até pensar, mas não é óbvio que tem que ser feito? É óbvio, né? Mas veja só. Ocorreu aí um financiamento de veículos. Então,
a entidade adquiriu um veículo e para a aquisição desse veículo, ela fez aí um financiamento, então gerou uma obrigação, movimentou o teu balanço patrimonial em bens que estão registrados no ativo e em obrigações que estão registradas no passivo. Aconteceu essa movimentação. Bom, você vai fazer o registro contábil, aí você pega e faz lá o registro aumentando os teus bens em veículos e você olha lá, tem uma conta contábil chamada empréstimos. Aí você fala, eu vou contabilizar em empréstimos. É tudo bancário, financiamento é bancário, empréstimo é bancário, vou contabilizar aí nessa conta que já existe. Não pode. Se você faz esse registro em uma conta de empréstimo, você não está respeitando as características qualitativas da informação contábil. Então, você deve fazer o registro em uma conta contábil chamada financiamentos. Financiamento de veículo, ainda para ser bem específico. Você vai fazer, portanto, o registro na conta que reflete a realidade daquela transação. Entenda o seguinte, o balanço patrimonial é como se fosse uma foto da empresa naquele momento. Quando você analisa o balanço patrimonial, você consegue compreender e identificar toda a composição daquele patrimônio. Portanto, se você coloca que foi feito um empréstimo, registra esse financiamento como empréstimo, quem faz a leitura dessa demonstração contábil vai olhar e vai dizer, essa empresa tem lá, sei lá, 40 mil de empréstimo, quando na verdade ela tem 10 mil de empréstimo e 30 mil de financiamento. Para você, talvez não tenha importância nenhuma, mas para um investidor, para uma pessoa que está aí analisando essa informação contábil, que é um usuário dessa informação contábil, pode ter. Por quê? Taxa de juros do empréstimo e do financiamento podem ser diferentes. Isso pode gerar um impacto futuro no patrimônio diferente, porque pode ter um juros maior, um juros menor. Então, a visão do investidor, a visão do usuário é muito maior do que simplesmente uma mudança de nomenclatura contábil, porque muitas vezes eles fazem essa análise identificando todo o impacto das informações contábeis. Então, é muito importante que siga exatamente essas características qualitativas e quantitativas, ok? Bom, essas são as informações iniciais sobre o balanço patrimonial, algumas informações básicas sobre o balanço. A gente vai dar continuidade na aula agora, resolvendo algumas questões. Então, eu só introduzi com você o assunto de balanço patrimonial, para que você tenha aí uma visão geral. E agora a gente vai começar a resolver questão sobre os assuntos que nós tratamos nessa aula. Então, acompanha comigo a leitura da primeira questão. No balanço financeiro, os restos a pagar do exercício não serão registrados, tendo em vista não se traduzirem em desembolsos financeiros. A questão está incorreta. Por quê? Restos a pagar serão registrados ali no item de recebimentos extra-orçamentários. Dê uma olhadinha na estrutura da demonstração contábil, pode ser de acordo com o manual ou mesmo de acordo com a lei, que você consegue identificar que ali do lado das receitas, de acordo com a lei, ele está dividido em receitas e despesas. Então, você consegue ver que na coluna de receitas extra-orçamentárias está descrito restos a pagar, ou, de acordo com o manual, ele tem lá uma listagem de receitas. E lá na coluna das receitas extra-orçamentárias, ele vai ter descrito aí inscrição de restos a pagar não processados e processados. Portanto, vai fazer parte aí do nosso balanço financeiro, do resultado financeiro, gabarito incorreto. Agora a gente vai para a leitura da próxima questão. O balanço financeiro da União, integrante do relatório resumido da execução orçamentária de 31 de dezembro de 2007, apresentava, antes de seu fechamento, os seguintes saldos. Ingressos orçamentários, 1.252. Ingressos extra-orçamentários, 452. Dispêndios orçamentários, 1.224. Dispêndios extra-orçamentários, 423. Com base nesses dados, é correto concluir que o saldo das disponibilidades para o exercício seguinte estará acrescido de 28 bilhões em relação ao saldo transferido do exercício anterior. Para resolver essa questão, você vai precisar identificar o resultado financeiro. E aí o resultado financeiro vai ser a diferença dos ingressos para os dispêndios. Nós temos ali em ingressos 1.252 e 452, que nós vamos somar para deduzir os dispêndios, 1.224 e 423. Chegamos aqui em 1.724 menos 1.647, lembra lá que está em bilhões essa questão. O nosso resultado financeiro é 57, portanto, a questão está incorreta,
porque ele disse que o resultado foi lá de 28 bilhões, alternativa então incorreta. E agora a gente vai para a próxima questão, acompanha comigo a leitura. Demonstração contábil é a técnica que evidencia, em período determinado, as informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio de entidades do setor público e suas mutações. De acordo com a NBC-T 16.6, assinale a alternativa que apresenta as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo da contabilidade aplicada ao setor público. Letra A. Balanço patrimonial, balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do resultado econômico, demonstração das mutações do patrimônio líquido, notas explicativas. Letra B. Balanço patrimonial, balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das variações do patrimônio líquido e notas explicativas. Letra C. Balanço patrimonial, balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do resultado econômico. Letra D. Balanço patrimonial, balanço orçamentário, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do resultado econômico, demonstração das mutações do patrimônio líquido. E letra E. Balanço patrimonial, balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do resultado econômico e notas explicativas. Letra A está incorreta. Ele trouxe aí demonstração do resultado econômico como uma demonstração obrigatória. Veja, nós sabemos quais são as demonstrações obrigatórias de acordo com a NBC-T 16.6. São essas aqui: balanço patrimonial, balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido e notas explicativas. Lembre que ele traz aí nota explicativa. Então, a letra A está incorreta, fala da demonstração do resultado econômico e não é uma demonstração que faça parte da listagem obrigatória pela NBC-T 16.6. Letra B está correta, é o gabarito da questão, ele traz exatamente a listagem descrita na NBC-T 16.6, inclusive com nota explicativa. Faz parte da listagem obrigatória, mas é sempre bom que você lembre que não é uma demonstração, são informações adicionais que complementam os saldos da demonstração contábil. Ok? Letra C está incorreta. Além de não trazer na lista a DMPL nota explicativa, trouxe demonstração do resultado econômico, que não faz parte das demonstrações obrigatórias, incorreta. Letra D está incorreta, não trouxe na listagem balanço financeiro e nota explicativa. Além disso, falou da demonstração do resultado econômico, não faz parte da listagem, portanto, letra D incorreta. Letra E também está incorreta, não falou, não trouxe aí nas demonstrações a DMPL, que é uma demonstração obrigatória, está incorreta, portanto, a gente encerra essa questão, encerra mais uma aula de contabilidade pública e espero que você tenha compreendido, estude os assuntos que estão tratados aí, descritos no seu material, não se esqueça de analisar as demonstrações, a estrutura da demonstração pela lei e pelo manual. Bons estudos e até a próxima aula.